Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade, esse privilégio que Deus nos concede de nos reunirmos aqui na sua casa para juntos prestarmos a Ele um culto de adoração e louvor ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos dado, tudo quanto o Senhor tem feito em favor das nossas vidas. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 5. Muito bem, Daniel 5, 13 a seguir. Quero fazer menção de alguns versículos na nossa meditação nessa noite. 13 que vai dizer: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. E acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Pode se sentar? Amados, nós estamos vivendo uns dias de grandes turbulências para a igreja de um modo geral. E muitas vezes nós, como igreja, nós ficamos um tanto quanto recuados no que diz respeito a testificarmos da nossa fé, e não somente testificarmos com palavras, mas testificarmos com atitudes também. Nós tivemos uma escola bíblica dominical hoje, muito importante, a aula que tivemos. Os irmãos que estiveram aqui são testemunhas do que vou dizer. Nós estudamos aqui sobre a vida de Mardoqueu e o exemplo que ele deixa de integridade de quem serve a Deus. Ora, se nós servimos a Deus com singeleza de coração, com humildade, mas com integridade, aquilo que falamos deve ser traduzido também em atos, deve ser traduzido também em obras. Porque estou trazendo a memória dos que estiveram na escola isso, para o conhecimento daqueles que não estiveram na escola bíblica, onde nós temos o privilégio e a oportunidade de recebermos lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. E eu trago isso para reforçar aqui o testemunho de um homem que, apesar de ter sido levado cativo para a Babilônia, mas também teve a sua integridade. Ainda jovem, ele deu demonstração de sua integridade quando Nabucodonosor pede
que sejam separados jovens para servir no palácio e que deveriam ser tratados de uma forma toda peculiar, e dentro dessa exigência de Nabucodonosor, eles deveriam receber a alimentação palaciana, o que leva já de prontidão Daniel e seus companheiros mais próximos a tomarem uma decisão de não se contaminarem com a comida do palácio, porque era um tratamento diferenciado para eles, mas eram comidas que eram oferecidas aos deuses babilônicos. Isso provocou uma situação para aquele que cuidava deles, pois ele disse: se eu não tratar vocês com a comida palaciana, eu poderei ser morto por estar desobedecendo uma determinação. E eles vão dizer com toda certeza e convicção do Deus a quem eles servem: façam o seguinte, experimentem-nos por 10 dias, tratando-nos a legumes e água, e os demais vocês vão tratar com a comida do palácio, e ao cabo de 10 dias, verifique se há em nós algum sinal de que, sendo tratado a legumes e água, houve diferença em relação àqueles que estão sendo tratados com a comida palaciana. E assim foi feito. E ao cabo de 10 dias, quando eles comparecem diante daqueles que têm a responsabilidade de cuidar, alimentar, trazer a educação babilônica, preparando eles para servir no palácio, qual não é a surpresa dele, que ao ver aqueles moços que foram tratados, inclusive da guerra, tratados a legumes e água, a sua aparência física, o seu vigor demonstrado, o porte saudável, era muito melhor do que daqueles que foram tratados com a comida do palácio. Não preciso ir adiante, porque os irmãos sabem muito bem de quantas maravilhas Deus operou através da vida de Daniel e da vida de seus companheiros. Quantos testemunhos extraordinários. Cito tão somente aqui a fornalha de fogo ardente, que os 3 companheiros de Daniel se recusam a curvar diante da estátua erigida para homenagear um dos deuses pagãos, e eles não se curvam, são lançados na fornalha, que aquecida 7 vezes mais do que era comum. Eles são lançados lá dentro, e nós sabemos que a fornalha só serviu para queimar as ataduras que os prendiam as mãos e os pés, para que eles passeassem na fornalha, caminhando para lá e para cá, quando viu o próprio imperador. E testificou, fazendo uma indagação. Não foram 3 que nós lançamos, amarrados, e eu os vejo passeando, e com eles um 4º homem que tem a semelhança dos deuses. Quantas maravilhas!
Eu chamo a minha atenção e a sua atenção também nessa noite. Quantas maravilhas nós estamos testemunhando que Deus tem feito na nossa vida. Na saudação, o pastor Jeremias, ele citou que joga sua grande prova, mas ele vai dizer com toda convicção, com integridade: ainda que eu morra, mas o meu Redentor vive, e eu sei que Ele vai me ressuscitar no último dia. O pastor Heber fez menção de milagres ocorridos na sua família, com sua mãe. Eu tenho testificado a vocês que eu sou um milagre. E muitas vezes, amados, nós ficamos meio que amedrontados, temerosos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: Deus continua fiel, Ele continua no seu trono. Nesse texto que eu li, o capítulo de número 4 encerra com a palavra do avô desse rei, Belsazar. Ele diz pai por descendência, mas era avô. Nabucodonosor era avô de Belsazar. E no encerrado no capítulo 4, Nabucodonosor, seu avô, que havia visto os milagres de Deus, inclusive esse da fornalha, ele encerra dizendo: agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Isso com certeza foi transmitido a Belsazar, porque todo rei, em sequência a uma dinastia, ele tomava conhecimento dos antepassados. Ele sabia que havia da parte de seu avô um respeito ao Deus de Israel, e que, embora seu avô Nabucodonosor, quando invade Jerusalém e adentra ao templo em Jerusalém e leva os vasos, as taças, os utensílios sagrados, consagrados, ele manda guardar como tesouro, e em todo o seu reinado ele não mexeu naquele tesouro guardado. Mas esse seu neto, Belsazar, quando assume o reinado, ele promove um grande banquete, convidando 1000 dos seus grandes, suas mulheres, concubinas, e começam a festejar e a beber. E em dado momento, ele já alto pelo efeito do vinho já tomado, ele tem a petulância e a ousadia de mandar buscar os vasos, as taças
consagradas a Deus, que seu avô tinha guardado como tesouro. Ele manda buscar para eles usarem nessa festa de orgia, de profanação, de bebedeira, de prostituição. No entanto, quando estão festejando na sua alegria, para seu pavor, ele vê aparecer uma mão, cuja mão estende o seu dedo indicador e começa a escrever na estucada, na parede mais alta da sala do trono do banquete. Começa a escrever algo que ele não entende. Vai dizer o texto sagrado que descai o seu semblante, ele teme, fica apavorado com aquela escrita, procura ajuda para entender aquela escrita e não tem quem lhe ajude. Ele manda chamar todos os adivinhos, astrólogos, sábios, mas ninguém consegue ler e interpretar aquilo que está escrito na estucada da parede. Nisso, sua avó chega ao conhecimento dela, porque ela não está naquela festa. E ela então comparece perante ele. E a rainha, por causa das palavras de Belsazar, do estado em que ele se encontra apavorado com aquela escrita, aquela festa foi interrompida, acabou toda a alegria, a orgia que estava não teve mais graça, para tudo. E a rainha se apresenta e vai dizer para ele: ó rei, vive para sempre, não te perturbe os teus pensamentos e nem mude o teu semblante, porque há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos, e que nos dias de teu pai Nabucodonosor, este homem que tem esse Espírito dos deuses, esta luz que há nele, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos e dos caldeus e dos adivinhadores. Ele manda chamar Daniel, aqui já é um senhorzinho, ele já beirava os 80, tinha sido esquecido. No reinado de Belsazar, ele estava largado lá por um canto. Mas para Deus, ele estava como um tesouro, como os vasos, como os cálices, como as taças, como os utensílios trazidos do templo, consagrado. Daniel também estava consagrado num canto. E Belsazar manda chamar Daniel. E quando Daniel se apresenta diante dele, foi introduzido, e foi a leitura do texto que eu li. Belsazar vai perguntar: és tu aquele Daniel que meu pai trouxe de Judá cativo?
aquele Daniel, porque ele tinha conhecimento que esse Daniel foi aquele que rejeitou o manjar do palácio. Ele preferiu ser tratado a legume e água do que beber, comer e beber comida sacrificada a ídolos. Ele sabia que esse Daniel é aquele que orava 3 vezes ao dia. Ele sabia que esse Daniel é aquele que tinha a janela do seu quarto aberta para Jerusalém, a sua pátria, e sonhava com ela e orava por ela. Ele sabia que esse Daniel era aquele que só se curvava diante do Deus verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. E ele vai dar testemunho de Daniel. Ele vai dizer: porque eu tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. E acabaram de entrar na minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber a interpretação, mas eles não puderam. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que tu podes dar interpretações e solver dúvidas. Amados, Deus, aleluia. talvez você se ache o menor dos vasos aqui da casa, mas diz a palavra que tem vasos de barro, tem vasos de madeira, assim como tem vasos de prata e tem vasos de ouro. Isso na classificação humana, alguns de nós imaginam, então o vaso mais valioso é o de ouro, e abaixo dele de prata, e o vaso de barro não tem valor nenhum, mas aos olhos daquele que nos chamou e que nos consagrou, o vaso de barro é tão precioso quanto o vaso de ouro. Glória a Deus, aleluia. Se nos achamos tão pequenos, mas precisamos saber de uma coisa: nós fomos chamados por aquele que dentro desse vaso de barro, esse volume de barro, ele colocou a coisa mais preciosa. O que foi que ele colocou, pastor? Ele colocou aqui a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em ti, ele habita em nós, para que nós testifiquemos que Deus é Deus verdadeiro, que opera no meio do seu povo. Amém, João de Comarás. Nenhum vaso de Deus pode ser menosprezado. Aleluia. O apóstolo Paulo, o escritor da carta aos Hebreus e tantos outros, vai dizer que aqueles que mexem com esses vasinhos de barro aqui, está tocando o dedo na menina dos olhos de Deus. Você é vaso de Deus, você é vaso escolhido, você foi escolhido para fazer a diferença nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta gente atribulada, de tanta gente preocupada. Nós fomos escolhidos para dizer que nesse tempo tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E que Ele usa o menor, aquele que alguém acha que é o menorzinho de todos, mas é esse que Ele vai usar, é esse que Ele vai usar como instrumento
nas suas mãos. Porque o que é vaso consagrado, irmãos, não se mexe. Belsazar foi atrevido, mandou buscar os vasos da casa de Deus, vaso consagrado, para beber vinho nele. Só que a mão de Deus escreveu a sentença. Aquilo não era para ser interpretado por sábios, astrólogos, adivinhos, magos, não. Assim como que nós estamos vivendo, não dá para ser interpretado à luz da ciência, da tecnologia, não dá para ser interpretado com sabedoria humana. Isso que nós estamos vivendo é algo que nós só vamos interpretar com a ajuda do Espírito Santo, nos conduzindo, nos guiando, nos levando, nos preparando. Sabe por quê? Porque está chegando um tempo em que aquilo que nós não pudermos interpretar, o Senhor vai dar a interpretação. Está chegando um tempo em que a glória de Deus vai se manifestar sobre os seus vasos escolhidos, sobre a sua igreja, sobre o seu povo separado, sobre a face da terra, para compreender que Jesus está às portas. Glória a Deus. Aleluia. Daniel vai dizer ao rei, porque tem muita gente achando que pode comprar vaso de Deus e não pode não. Não pode não. Ele vai dizer, se você interpretar, você vai ser vestido de púrpura, vai receber um colar de ouro e vai ser o terceiro no reino. Mas Daniel, como um servo íntegro, ele vai dizer, as suas dádivas ficam para você, ou dê para quem você quiser. Eu vou ler a escritura, vou ler ao rei e farei saber a interpretação. Amados, tem gente no nosso meio aqui que já tem interpretação do que Deus está fazendo. Tem gente aqui que já tem interpretação, que já recebeu revelação. Já recebeu revelação. Porque Deus, Ele é tão lindo, que Ele considera esse vaso de barro, Ele considera de tal maneira, que tudo que Ele faz, Ele revela. Ele revela, Ele mostra, Ele nos dá, é Ele que nos dá o discernimento das coisas, é Ele que nos trata quando precisamos ser tratados. E quando Ele nos trata, entendam bem que às vezes o tratamento de Deus é dolorido, Ele dói, mas quando Ele está tratando, Ele cuida, porque Ele quer ver o nosso bem. Ele disse através do profeta Jeremias, que o que Ele quer para nós é o melhor, é o melhor. Se está doendo é porque Ele está tratando, mas Ele também está cuidando, porque Ele nos ama. E a maior prova do seu amor foi ter entregue o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Passado para a igreja, amém? Fecha os teus olhos, estaremos fazendo essa oração. Senhor, te damos graças, Senhor, pela tua presença, Senhor, notória, Senhor, neste lugar. Te damos graças, Senhor, pela vida, Senhor, de cada uma das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor, que se encontram, Senhor Jesus Cristo, na tua casa.
Senhor, nos ensina, papai, a cada dia, Senhor, a estarmos, Senhor, afiados na tua palavra. Nos ensina, Senhor Jesus Cristo, a buscar a Ti, a buscar a Tua face. Senhor, nos ensina, papai, a sermos dependentes de Ti, a sermos, Pai, a cada dia, Senhor, buscado, Pai amado, pela Tua graça. Senhor, agora, Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo se fez notório, Pai, em nosso meio. Da mesma maneira, Pai, o Senhor nos trouxe, nos leva, Pai, de volta, Senhor, aos nossos lares, e rogando a Ti, papai, para que as Tuas mãos estejam, Pai, estendidas, Senhor, sobre cada vida, Pai, deste lugar, sobre aqueles, Pai, a qual apresentamos, Senhor, no nosso clamor nessa noite, crendo, Pai, no seu trabalhar, Senhor, enquanto aqueles, Pai, que pela manhã, Senhor, irão sair aos seus trabalhos, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para guardar do homem mau, para guardar do homem sanguinário. Senhor, se porventura alguém sair, alguma entrevista, ou entregar um currículo de emprego, abre, Senhor, abre uma porta de excelência para a Tua igreja. Tu és o Deus, papai, de providência, enquanto aqueles, Pai, que trabalham, Senhor, no Teu comércio próprio, Senhor, envia, papai, o cliente, envia, papai, a providência, os Teus filhos, Pai, que trabalham, Senhor, por conta própria. Deus, abre, papai, a janela dos orçamentos, entra, papai, com graça, entra, papai, com restauração, dá, Senhor, a Tua direção, para que a Tua igreja venha permanecer sempre, Pai, confiante em Ti, seja, Pai, na área espiritual, seja na área material, seja na área emocional, seja na área sentimental. Deus, nós somos, Pai, totalmente dependente de Ti e dependente do Teu agir em nosso favor, para a glória e louvor do Seu nome. Estenda sua mão para cá, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces consolação do Espírito Santo, recebe toda essa igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Amém.